Olá, aqui é o professor Alex Amarante e eu venho aqui para responder uma pergunta, uma dúvida de um dos nossos alunos, que é o Marcelo Herdi. O Marcelo Herdi mandou a seguinte mensagem: Olá, Alex, parabéns pelo curso, estou chegando quase à metade dele, estou gostando muito. Ele se refere especificamente ao curso Expert em MS Project, né? Então, um dos cursos diversos que a gente tem aí, que você pode conferir depois na jornada, que é a plataforma de cursos, tipo a Netflix do professor Alex Amarante para você. Mas vamos para a pergunta dele. Ele perguntou o seguinte: estou tentando criar um indicador de status no MS Project que identifique visualmente quem são os serviços, as atividades que precisam de atualização, que precisam de atenção. Ou seja, como é que eu crio um indicador para me mostrar o desempenho das atividades? Então vamos lá. Primeiro, o Red ele conhece o nosso curso, então ele conhece como criar colunas, incluir fórmulas, incluir indicadores gráficos e tal. E aí ele pensou na possibilidade de criar uma fórmula, ele até citou a fórmula aqui na mensagem, para fazer uma avaliação. Boa notícia, já existe uma maneira de você analisar o desempenho, porque tem uma coluna de status, tá certo, Marcelo? E você que está nos ouvindo. E eu vou aqui compartilhar com você um arquivo do MS Project que eu preparei para a gente entender a lógica de como é que isso funciona. Então vamos lá. Bem, subindo aí para você, aqui o arquivo que eu preparei como exemplo para responder essa dúvida do Marcelo, né? Então, olha só, eu posso utilizar já recursos nativos do MS Project para fazer certas análises e aí, com essas análises, tomar decisão. Uma delas é o que o Marcelo perguntou, que é a questão do status. Ó. Existe uma coluna chamada status no MS Project que você pode utilizar e ela já traz situações, né? Condições de status para você, tá certo? Nesse exemplo que eu fiz, ó, vamos entender. Nós estamos na data atual, que é essa linha verde, que eu estou passando o mouse aqui, tá bom? E eu tenho essa determinada obra, esse determinado projeto. Olha só, a primeira tarefa, o primeiro serviço, ele já terminou, então ele entende que o status é concluído. A segunda tarefa não terminou e ele está entendendo que está atrasado. Por que que ele está entendendo que está atrasado? Se você observar, eu tenho aqui a linha vertical da data atual e os 50% que eu lancei, eles não encontram e não passam da linha atual. Então, para ele, na avaliação que ele está fazendo, o equivalente aos 50% de trabalho não correspondem ao período que é a data atual, até a data atual. Então, com isso está atrasado. Por exemplo, vamos supor aqui que eu colocasse 70%. Quando eu coloco 70%, ele mudou, ele está dizendo que está no prazo. Por quê? Porque agora ou eu estou encostado, ou eu estou sobre a linha da data atual, ou eu passei dela, então eu não estou mais atrasado. Mas a tarefa ainda não terminou, então não está concluída. Se eu não estou atrasado, já comecei e ela não foi concluída, sobrou, vamos dizer assim, por eliminação, está no prazo, tá certo? Aqui, o serviço 3, 100%. O serviço 4, 25%, ó, também está atrasado. É a mesma lógica da referência, né? Vamos botar aqui 50%, por exemplo. 50% ele diz que agora ficou no prazo, né? Porque encostou na data atual. Muito bem. Atrasada está o serviço 5, que não começou, já deveria inclusive ter terminado. Eu tenho uma tarefa futura, que é o status, né? É como se fosse assim, o A inicial. Então eu tenho uma tarefa futura, que é o serviço 6, também está atrasado o serviço 7 e uma tarefa futura, o serviço 8. Com isso aqui, eu já consigo ver a condição. Mas o Marcelo ele perguntou sobre visualização gráfica, indicador gráfico. Nós podemos construir no MS Project um indicador gráfico, aí é um exemplo, né? Um indicador gráfico onde corresponde alguns símbolos ao status. Ou seja, você poderia ter a coluna status aparecendo e não a coluna dos gráficos, ou você poderia ter a coluna dos gráficos aparecendo e não a coluna do status. Tá entendendo? Poderia escolher uma das duas alternativas. Para pegar o conteúdo que o Marcelo comentou, né, sobre o qual o Marcelo comentou no nosso curso, que foi exatamente fórmulas e indicadores gráficos, você veja que essa coluna aqui, ela é uma coluna que não existe
disponível no MS Project como status gráfico. Então eu peguei uma coluna chamada, ou um campo chamado texto 1, chamei de status gráficos, e nele eu coloquei uma fórmula simples e defini o padrão dos indicadores gráficos, como o Marcelo e os outros alunos já viram nos conteúdos do curso, tá certo? Então é possível fazer essa combinação, e por sinal, deixa eu trazer aqui de volta, né, o status. É possível fazer essa combinação com a coluna propriamente dita para você ter essa representação gráfica. Indo um pouquinho além da pergunta, é interessante a gente combinar informações, características para tomar decisão. Por exemplo, aqui você percebe que eu incluí uma coluna chamada crítica, que vem já naturalmente no MS Project. Você pode inserir essa coluna para ele dizer se aquele item, se aquele serviço, se aquela tarefa é crítica ou não, em função da rede que você montou e do andamento da obra. E aí ficou bacana, porque veja bem, eu vou voltar aqui mais ou menos como estava antes. Eu acho, se não me engano, aqui era 60% e aqui estava 25%. Então vamos ver aqui o seguinte, ó. Agora eu vou não só olhar o status descrito ou o status gráfico, mas eu também vou olhar e combinar com a análise do crítico. Por exemplo, ó, eu tenho 2 serviços atrasados. Ok, eles estão atrasados ou estão atrasando, né? Por exemplo, o serviço 3 já está atrasado, porque eu estou nessa data, e o serviço 2 está atrasando, porque ele deveria estar mais rápido. Mas os dois, eles estão, por enquanto, fora do caminho crítico. Então, eu ainda tenho uma certa margem para tentar trabalhar com eles, porque pela sequência, eles dois não impactam imediatamente. Eu tenho que tomar cuidado porque eles estão atrasados. Mas eu tenho que tomar muito mais cuidado como se, por exemplo, eles estivessem atrasados e fossem críticos, certo? Todos esses que estão atrasados, no exemplo aqui, eles não ficaram críticos. Então, eles têm mais uma certa margem, né? Mas, por exemplo, vamos pegar esse aqui agora e botar assim, 25%. Ó, ele, quando estava com 25%, o serviço 4, ele é atrasado, ok? Mas ele também é crítico. Então, como é que eu vou priorizar a minha análise de resultado, de desempenho, para a tomada de decisão, me ajudar na tomada de decisão? Primeiro, obviamente, vamos olhar quem está atrasado. Dos que estão atrasados, eu vou olhar quem é crítico. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma obra, um projeto com centenas, milhares de linhas. E as coisas estão andando e estão andando em frentes diferentes e tal, etc., dessa estrutura. Então, eu posso aqui simplesmente filtrar o que está atrasado e filtrar o que é crítico, e a partir desse resultado eu vou priorizar. Então, se eu tiver uma lista dessas, são a lista das primeiras tarefas, primeiros serviços que precisam ser analisados e tomar decisões, definir ações, definir um plano de ação para resolver. E aí eu vou, então, por exemplo, partir para o que não é crítico, né? Eu vou partir para aquilo que não é crítico. E aqui vai ser o meu segundo nível de plano de ação e tomar decisão, porque eu vou saber priorizar para tomar decisão. Tá joia? Bem, se você gostou desse conteúdo, se você gostou aí desse material, então faz o seguinte: clica aí, curte, compartilha, manda para o seu amigo, manda para o seu colega de faculdade, manda para o seu colega de trabalho, manda para um amigo que está em outra obra, que de repente precisa encontrar maneiras de avaliar o desempenho da obra que ele está tocando para ajudar a focar e tomar decisão, tá certo? Comenta também. E mais, se você quer esse arquivo para dar uma olhadinha nele, como é que funciona, como é que aconteceu, que se ficou montado, é um arquivo nos conteúdos do pessoal que está nos meus cursos na jornada, dá um clique aí, tem um link para você se cadastrar, para poder te enviar esse material, e é para você poder analisar à vontade e começar a aplicar nas suas obras, tá certo? E além disso, se você também tem dúvidas, como é que você usa o MS Project melhor, como é que você resolve problemas que você está tendo na obra, como é que você pode aplicar para aumentar a tua produtividade, melhorar o resultado, garantir o prazo de entrega da obra, entre em contato com a gente, deixa aí tua pergunta nos comentários, coloca aí nos comentários que a gente vai dar uma olhada e eu vou procurar fazer um vídeo também para explicar e tirar a sua dúvida. Te vejo no outro vídeo. Grande abraço.